75 anos atrás, a Força Expedicionária Brasileira concluiria sua campanha na Itália com um magnífico feito militar, capturando uma força inimiga tão numerosa como nunca antes se tinha visto naquele teatro de operações. Fica comigo até o final, mas se você for novo, já clica nesse botão aqui e se inscreve na Sala de Guerra. Também dá um joinha pra gente e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos para todo mundo ficar feliz. Este vídeo é patrocinado por O Recruta, uma loja especializada em peças de Jeep militar e militarizações do Jeep Willys, representante na América Latina da MD1, a maior fabricante de peças para Willys no mundo. E aqui você encontra uma infinidade de kits completos e peças para reviver seu Jeep antigo ou até mesmo militarizar um. Mas não é só isso. A loja também trabalha com militaria, antiguidades, produtos vintage, roupas militares e muitos outros itens. E aproveite a promoção da moeda comemorativa da Força Expedicionária Brasileira a R$ 60 com frete incluso para todo o Brasil. E nesta semana a Sala de Guerra e o Recruta vão sortear para você 3 moedas comemorativas da Força Expedicionária. Para participar é muito fácil, vai lá no Instagram, segue as nossas páginas e marca 3 amigos no post. O link da postagem está bem aqui embaixo. Então, bora lá para nossa história. Após a tomada dos últimos redutos alemães na Cordilheira dos Apeninos em Montese e Zoca em meados de abril de 1945, a FEB entraria em um novo cenário de batalha, completamente distinto do terreno montanhoso no qual havia lutado desde o ano anterior. O caudaloso rio Pó corta o norte do território italiano em seu percurso rumo ao Mar Adriático, recebendo como afluentes diversos pequenos rios que nascem nas gigantescas cordilheiras dos Apeninos e dos Alpes, e entre essas duas grandes cadeias de montanhas formam uma vasta planície conhecida como Vale do Pó. No Vale do Pó estavam agora em plena fuga para o Terceiro Reich todas as unidades do grupo de exército C da Wehrmacht, comandado pelo general Heinrich von Vietenhoff. O plano dos aliados, conhecido oficialmente como Operação Grapeshot e popularmente como Ofensiva da Primavera, era perseguir e capturar todas essas divisões inimigas antes que alcançassem o território alemão. Para isso, o 8º Exército Britânico e o 5º Exército Americano prepararam suas divisões para um período de intenso deslocamento pela planície, no qual a demanda por caminhões e outras viaturas mais leves seria altíssimo. Foi quando o comandante do 5º Exército, o general Lucian Truscott, convocou seus comandantes de corpo e divisão para explicar seus planos para a fase de perseguição na ofensiva. Para a surpresa do general João Batista Mascarenhas de Moraes, comandante da FEB, o plano de Truscott relegava à divisão brasileira um papel secundário na perseguição, sendo a única divisão ao norte dos Apeninos a não poder operar a norte da estrada número 9, que corria de Rimini a Milão e que guardava atrás de si todas as unidades inimigas em fuga. Ao contrário de todas as suas unidades que rumariam para o norte, Truscott havia dado a Mascarenhas a tarefa de rumar para noroeste, rumo a Piacenza e Turim, a fim de cortar a rota de fuga de qualquer grupo inimigo desgarrado que tentasse fugir a partir da fronteira francesa. Para complicar a situação, o comandante do 4º Corpo de Exército, o general Willis Krittenberger, havia retido para uso americano diversas viaturas de transporte da FEB, incluindo dezenas dos preciosos caminhões de MC-CCKW de 2,5 toneladas, comprometendo assim a plena capacidade de deslocamento da divisão brasileira. Na segunda quinzena de abril de 1945, Mascarenhas de Moraes era um comandante vitorioso, tendo superado com louvor todos os desafios impostos à sua divisão, e recebendo menções elogiosas dos comandos superiores pelo desempenho dos soldados brasileiros. Embalado em determinação, Mascarenhas realizou uma reunião com seus comandantes de infantaria e artilharia, o general Zenóbio da Costa e o general Cordeiro de Farias, em 23 de abril, para resolver a problemática questão do transporte para a próxima fase da campanha. O esforço para os motoristas seria supremo em longos trechos de ida e volta, e como era claro que a infantaria seria o componente primordial da operação, Mascarenhas solicitou a Cordeiro de Farias os caminhões da artilharia divisionária para transportar os contingentes de soldados. Contudo, ao receber reportes de inteligência mencionando a estranha presença de grupamentos inimigos ao sul da região de Parma, o general Mascarenhas decidiu fracionar suas unidades, deixando o 1º Regimento de Infantaria do coronel Caiado de Castro ao longo da estrada número 9, na missão principal dada pelo 5º Exército,
enquanto deslocava outros 2 contingentes menores para investigar a situação. Assim sendo, ficou a cargo dos blindados M8 Greyhound do capitão Plínio Pitaluga, comandante do pequeno esquadrão de reconhecimento, realizar a leste a transposição do rio Enza em 24 de abril, chegando a San Polo d'Enza no dia seguinte, enquanto o restante da divisão se deslocava para Montecchio, onde a FEB estabeleceu seu novo quartel-general. No mesmo dia 25, Pitaluga decidiu ampliar o reconhecimento até cruzar o rio Parma, e o 6º Regimento de Infantaria, comandado pelo coronel Nelson de Mello, recebeu do general Mascarenhas a tarefa de deslocar-se a sul da estrada número 9 até uma localidade chamada Colecchio. Nessa localidade havia sido reportada a presença de tropas alemãs, que provavelmente tentavam fugir dos grupos de guerrilheiros atuantes no setor para alcançar Parma e se juntar às outras divisões em recuo. Mas enquanto os mesmos relatórios indicavam que a 232ª Divisão de Infantaria do general Eckhard Freiherr von Gablanz havia conseguido se desvencilhar dos guerrilheiros e estava em plena fuga rumo norte pelo Vale do Pó, a identidade da unidade alemã em Colecchio permanecia nebulosa. O mistério foi somente resolvido quando se apontou que a 148ª Divisão de Infantaria do general Otto Fraterpico, que operava no setor costeiro de La Spezia, estava desaparecida e provavelmente se encontrava na estrada 62, fugindo na direção de Parma. Otto Fraterpico havia comandado a bem-sucedida Operação Tempestade de Inverno no Natal de 1944, e havia preocupação no alto comando americano de que a divisão pudesse fustigar a retaguarda do 5º Exército durante a perseguição no Vale do Pó. Sendo assim, Mascarenhas subiu em seu jipe e acompanhou pessoalmente o avanço do 6º Regimento até Colecchio, deixando em Montecchio seu chefe de Estado-Maior, o coronel Floriano de Lima Breiner, que recebeu na manhã do dia 26 de abril as visitas nervosas do general Truscott e do general Krittenberger, ambos ansiosos por saber como a FEB estava lidando com a nova divisão inimiga localizada ao sul de Parma. Apesar da preocupação, os generais americanos retornaram aos seus comandos no Vale do Pó, e pela primeira vez em toda a campanha, a FEB operava virtualmente sozinha, de forma independente. Na tarde daquele dia, os blindados de Pitaluga foram os primeiros elementos brasileiros a chegar a Colecchio e repentinamente entraram sob uma densa barragem de fogo vinda de uma numerosa força alemã. Sinalizando imediatamente pelo rádio o contato com o inimigo e mesmo em clara desvantagem numérica, Pitaluga decidiu manter os alemães engajados e retornou fogo com os canhões de 37 mm dos Greyhounds, aguardando a chegada do 6º Regimento. Às 21 horas chegavam a Colecchio montados nos Shermans do 760º Batalhão de Tanques dos Estados Unidos, os soldados do 1º Batalhão do 6º Regimento de Infantaria, comandado pelo Major João Carlos Gross, que reforçaram a linha brasileira e fizeram os alemães recuarem do centro da cidade. Os combates continuaram por toda a noite, e no alvorecer do dia 27, mais uma vez os inimigos tentaram romper o cerco brasileiro em Colecchio, desistindo após 3 horas de uma intensa troca de tiro, na qual a FEB saiu-se melhor e começou a perseguição para o sul até Ponte Scodonia, onde mais uma vez estabeleceu contato com os alemães. Foi quando o tenente Hugo Alves Correia, comandante de pelotão do 1º Batalhão do 6º RI, encontrou um palacete no meio de um bosque, que julgou ser algum posto de comando abandonado pelo inimigo. No saguão de entrada, ele encontrou numa maca o corpo de um coronel alemão com a cabeça enfaixada e ensanguentada, que mais tarde foi identificado como o comandante da resistência alemã na cidade, morto pela artilharia brasileira. Tenente Hugo, que aliás eu tive o prazer de conhecer e visitar em 2016. No dia seguinte, 28 de abril, Hugo comandou seu pelotão numa patrulha de reconhecimento a nordeste de Gaiano, se tornando uma das unidades brasileiras que mais próximas chegaram da 148ª Divisão. Ao aproximar-se da localidade, Hugo e seus soldados receberam uma furiosa chuva de artilharia e metralhadoras, forçando-os a agachar-se junto ao chão. Decidido a cumprir sua missão, o tenente não ordenou o recuo, mas um dos seus soldados, um cozinheiro que havia sido transferido para a linha de frente como castigo, começou a gritar desesperadamente pela vida. Tomei a minha pistola e apontei-a em sua direção, dizendo-lhe: "Desapareça da minha frente, porque quem vai matá-lo sou eu." Apavorado, ele saiu correndo, morro acima, sob intensa fuzilaria inimiga.
Os alemães perceberam que sua posição, nos bosques a leste da cidade de Fornovo de Taro, estava comprometida pelo avanço brasileiro, ao mesmo tempo em que uma importante mensagem chegava-lhes pelas mãos de um sacerdote católico, o padre Alessandro Cavalli. Às 9 da manhã, o coronel Nelson de Mello, comandante do 6º RI, havia enviado através do padre Cavalli um ultimato ao comando da 148, que dizia: ao comando da tropa situada na região de Fornovo Respitio, para poupar sacrifícios inúteis de vidas, intimo-vos a render-vos incondicionalmente ao comando das tropas regulares do Exército Brasileiro, que estão prontas para vos atacar. Estais completamente cercado e impossibilitado de qualquer retirada. Quem vos intima é o comando da vanguarda da Divisão Brasileira, que vos cerca. Aguardo dentro de 2 horas a resposta do presente ultimato. Nelson de Mello, coronel. Cavalli seguiu a pé e entregou a mensagem aos alemães, sendo interrogado por estes sobre os números das forças brasileiras. O sacerdote confirmou que estavam cercados e suplicou-lhes que se rendessem o quanto antes. No começo da tarde, Cavalli retornou com uma mensagem assinada pelo chefe de Estado-Maior da divisão alemã. 11h45, 28/4/1945. Senhor Coronel Nelson de Mello, depois de receber instrução do Comando Superior, seguirá a resposta. Major Kuhn. O restante do dia foi marcado por escaramuças pela região, e a impossibilidade de superar a barreira brasileira fez com que Fréter Pico temesse pela segurança dos seus soldados, agora acossados pelas violentas guerrilhas comunistas da área. No fim daquele dia, ele concordou com o ultimato brasileiro. Às 22 horas, o Major Kuhn e outros 2 oficiais alemães cruzaram as linhas brasileiras e se apresentaram ao posto de comando do coronel Nelson de Mello em Ponta Escodônia, dizendo-se plenipotenciários para organizar os procedimentos de rendição. À 00h30 do dia 29, o general Mascarenhas enviou o coronel Breiner e seu chefe de operações, o tenente-coronel Humberto de Alencar Castelo Branco, para tratar com os representantes de Fréter Pico. Foi quando descobriram que, além da 148, estavam em Fornovo os batalhões remanescentes da 90ª Divisão Panzergrenadier, uma unidade veterana do Afrika Korps, bem como os remanescentes da Divisão Bersaglieri Itália, juntamente com seu comandante, o general Mário Carlone. Como as potências aliadas não reconheciam a existência da República Social Italiana governada por Mussolini, os delegados alemães fizeram um pedido especial de tratamento formal para o general Carlone, nos mesmos termos em que tratariam o general Fréter Pico. Requisitaram também que os feridos da divisão, cerca de 80 homens em estado grave, fossem evacuados primeiro para hospitais aliados, com a rendição das tropas começando no dia seguinte. Mascarenhas concordou com os pedidos dos alemães, mas ciente de que as outras unidades inimigas ao norte do Pó continuavam em fuga, insistiu que a rendição fosse iniciada ainda no dia 29. Às 5h30 da manhã, os emissários alemães se retiraram e imediatamente o Estado-Maior da FEB iniciou os preparativos para receber os milhares de prisioneiros que viriam. Soldados do 6º RI foram instruídos a montar um cercado perto do cemitério de Coléquio, e um oficial da 1ª seção do Estado-Maior, o Major Altair Franco Ferreira, foi designado para receber os prisioneiros no posto de recolhimento da Estrada 62, em Ponta Escodônia. Franco Ferreira havia passado alguns anos de sua infância na Alemanha, quando seu pai foi designado para um estágio junto ao Exército Imperial Alemão em 1910, e aprendera o básico do idioma alemão. Além de Ponta Escodônia, foi também montado um posto em Felegara, na margem ocidental do rio Taro, que margeava a Estrada 62, e mesas foram montadas para recolher as assinaturas dos prisioneiros. Foi determinado que armas deveriam ser depositadas à esquerda da estrada e munição deveria ser despejada à direita. Ao meio-dia de 29 de abril, Franco Ferreira recebeu a saudação nazista de um coronel médico alemão, que disse-lhe que viria pela estrada um comboio de 12 ambulâncias repletas de feridos. As ambulâncias descarregariam rapidamente os enfermos para buscar uma nova leva 25 quilômetros ao sul. O batalhão de saúde da FEB já se encontrava a postos com suas ambulâncias para receber os feridos e transportá-los para hospitais. E em seguida, os oficiais médicos brasileiros conduziram os médicos e enfermeiras alemãs como prisioneiros ao quartel-general em Montecchio. Foi quando Franco Ferreira observou sua mesa entulhada de pistolas, binóculos e estojos médicos, bem como seu caderno de anotações recheado de assinaturas ilegíveis em caligrafia alemã, desistindo a partir daí de registrar os nomes dos prisioneiros e apenas contabilizá-los.
Às 15 horas, um motociclista alemão aproximou-se pela estrada, anunciando que chegavam as colunas motorizadas remanescentes da 90ª Divisão Panzergrenadier, tratando-se de 8 grandes viaturas meia lagarta, cada uma carregando 30 soldados. Ao pararem, os homens desceram da viatura e formaram colunas, deixando os veículos obstruindo a estrada. Preocupado com o possível congestionamento, Franco foi surpreendido pelo motociclista, que veio entregar-lhe as chaves da moto, explicando que a havia estacionado no campo de futebol onde estavam as ambulâncias alemãs. Franco então virou-se e ordenou energicamente aos alemães que estacionassem as meia lagartas no campo de futebol, sendo respondido instantaneamente por dezenas de braços levantados e um uníssono Heil Hitler. Imediatamente, os veículos foram estacionados no campo de futebol, um procedimento que acabou sendo seguido por todas as outras unidades motorizadas que se apresentaram. Com a chegada de colunas sucessivas, o major brasileiro se viu com mais um imenso problema. Os regulamentos da rendição exigiam a separação de oficiais e soldados no cativeiro, e com os soldados sendo mantidos no cemitério da cidade, um grupo crescente de oficiais se abrigava abaixo de uma cerejeira. Franco Ferreira então solicitou que 4 caminhões de 2,5 toneladas se apresentassem de hora em hora para recolher os oficiais rendidos. Às 19 horas, um grupo de veículos italianos com um intrincado padrão de camuflagem apareceu, e do primeiro saltou um oficial que prontamente se apresentou, anunciando a chegada do seu comandante divisional, o general Mário Carlone. De maneiras extremamente cavalheirescas, Carlone saiu da viatura e foi em direção a Franco, apresentando-se e em seguida entregando-lhe em mãos a sua pistola Beretta com cabo de madrepérola. Enquanto aguardava a chegada do general Zenóbio da Costa, que o escoltaria até o quartel-general do 5º Exército em Florença, Carlone ofereceu um dos seus oficiais para servir de intérprete para guiar todos os prisioneiros italianos para a prisão. Com a noite caindo, Franco Ferreira percebeu que os civis estavam saqueando as viaturas rendidas e solicitou soldados para guardarem o perímetro do estacionamento. A rendição continuou até às 3 da manhã do dia 30, quando foi interrompida pela inviabilidade de organizar-se a tropa na escuridão. Mas às 6h30 da manhã os procedimentos foram retomados, e pouco depois o Major Franco recebeu a rendição do comandante regimental Coronel Otto von Kleiber. Foi quando os fotógrafos da FEB registraram esta que é a mais famosa imagem da rendição da 148 à tropa brasileira. Kleiber então despediu-se de todo o seu contingente, que desfilou perante o coronel com todo o garbo e entusiasmo de uma parada vitoriosa, com perfeito passo de ganso e rostos virados à direita. Em muitos dos soldados se via nos pulsos a faixa de honra com a inscrição África, um indicativo de que o militar era um experiente veterano que havia tomado parte na campanha do norte da África, que havia terminado 2 anos antes. Foi quando os blindados brasileiros do Esquadrão de Reconhecimento passaram acelerados pela estrada rumo ao sul, para impedir a ação dos guerrilheiros que assediavam a posição da 148 pelo sul de Fornovo. Ao longo de todo o dia, fileiras intermináveis de soldados alemães desfilaram entoando suas canções militares, e muitos apresentavam sorrisos ao passarem pela checagem em direção ao cativeiro. Finalmente, às 17 horas, um grupo de oficiais de Estado-Maior se aproximou de Franco Ferreira e disse-lhe: "O general se aproxima, ele está chegando." Otto Fraterpico apresentou-se no banco de trás de uma viatura com a capota abaixada, com uma expressão taciturna na face. Quando Franco o avisou que seria escoltado a Florença pelo general Falconier, Fraterpico altivamente protestou, dizendo que o estabelecido era a rendição ao exército brasileiro. Após alguns confusos segundos, Franco Ferreira percebeu a confusão. O nome do general Falconier soava francês ou mesmo italiano, e ele teve que explicar a Fraterpico que Falconier era um general brasileiro. Olímpio Falconier da Cunha era comandante dos órgãos não divisionários da FEB e havia sido trazido do seu QG em Montecatini, a 500 quilômetros da retaguarda, especialmente para escoltar o general alemão até o cativeiro. Falconier aguardava Fraterpico ao lado do seu tradutor, o jovem soldado catarinense Fridolino Kretzer, fluente em alemão. O encontro dos dois foi extremamente formal e presenciado por uma grande quantidade de oficiais brasileiros e correspondentes de guerra que vieram ver de perto o general alemão. Fraterpico permaneceu calado e sério o tempo todo, entrando na viatura alguns minutos depois. Às 20 horas, Franco Ferreira apresentou-se ao seu chefe de seção do Estado-Maior, apresentando a missão como concluída.
14.779 inimigos haviam sido feitos prisioneiros, juntamente com 4.000 cavalos, dezenas de peças de artilharia e cerca de 1.000 viaturas de todas as classes. A Força Expedicionária Brasileira havia marcado seu lugar na história capturando a primeira divisão inimiga a se render no Teatro de Operações da Itália, concluindo de forma brilhante a sua campanha na Segunda Guerra Mundial. As demais unidades alemãs no Teatro de Operações foram perseguidas até o fim e se renderam formalmente no dia 2 de maio, quando o cessar-fogo entrou em efeito no país. Nos últimos dias da campanha, as vanguardas da FEB chegaram a Milão, Alessandria e Turim, e atingindo a cidade de Susa, fizeram a junção com tropas francesas que avançavam pela fronteira. A conclusão da guerra na Itália encontrou a divisão brasileira em seu ápice como força de combate, produto de uma vistosa transformação moldada ao longo de 239 dias ininterruptos na frente de batalha, provando de uma vez por todas as capacidades e o desempenho do soldado brasileiro no complexo cenário da guerra moderna. E aí, gostou desse vídeo? Então colabora com a gente lá no Apoia-se e ajude a manter a Sala de Guerra. A sua colaboração é muito importante para o canal. Eu já vou agradecendo a todo mundo que está ajudando, em especial a esses camaradas aqui que são de primeira. E se você quiser comprar os livros que eu uso para fazer esses vídeos, o link deles segue bem aqui embaixo. Por enquanto, assiste esses vídeos que eu selecionei para você, se inscreve no canal e badala o sininho, para não perder as notificações quando eu postar mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.